Essa do casamento paraguai foi boa. É porque assim, geralmente, quem está em união estável está fugindo do casamento por alguma razão. Razão essas que são diversas. Às vezes não quer casar porque não quer casar. Mas muitas vezes alguém está recebendo um benefício. E aí no casamento perde aquele benefício. Se você perguntar para mim, como pastor, na minha igreja, se esse casamento a gente reconhece, eu vou te dizer que não. União estável, não. E até mesmo para o Estado, o casamento é casamento civil, não é união estável. União estável, ela só existe para garantir direitos, né? Para que o casal, ao se separar, por exemplo, que foi adquirido ali durante de bens, para adquirir direitos de separação, essas questões judiciais, mas para isso. Mas não estão casados também perante o Estado. O casamento é civil. O certo é o civil mesmo. O que nós estamos vendo aqui, por exemplo, vamos continuar no curso, o casamento religioso. Esse casamento religioso que nós estamos vendo aqui é aquele que já passou do cartório, que os noivos já foram casados lá no cartório no civil, tá? Não é apenas casado na igreja e pronto, acabou. Não, isso não existe também. Casamento só na igreja não tem valor nenhum para o Estado e também, eu acho que é um entendimento de 99% das igrejas também não tem valor também, não é verdade? Todos não concordam? Então, o casamento, ele é apenas um ato, o casamento religioso, ele é apenas um ato, podemos até dizer, de fé, né? Que a pessoa, segundo a fé dela, o entendimento dela, ela vai estar diante de Deus ali, fazendo os seus votos, os votos do matrimônio, né? E naquele momento, eles prometem a Deus ali, é tão importante essa questão, né? Que a gente promete tanta coisa naquele momento, né? Vai cuidar, tal. Sim. É tão bonito sim, né? Amar na doença, sim. Estou cumprindo 85%. E podemos dizer que Deus está anotando tudo ali, ok? Tá certo, tá prometido, né? Então, é algo muito sério, né? E o casamento religioso é isso. Ele é aquele que já passou pelo civil e que agora é um ato de fé, podemos dizer assim. Esse ato de fé, que é o casamento religioso, eu estou usando essa expressão, mas poderia ser usado outras, tá? Ele não depende de regras do Estado, tá? Não depende. E não depende também, ele não precisa de reconhecimento do Estado. As regras que regem o casamento religioso, esse ato religioso, são as regras da própria igreja, denominação. Algumas denominações vão falar que o casamento tem que fazer assim, assim, assado. Outras tem que... Teve outro dia aí que eu vi que eles dançam. Tem outros que... tem tanta coisa, né? Então isso vai depender das regras, da tradição da própria igreja, né? Então isso, o Estado, ele não interfere. E nem necessita depois você ter um reconhecimento desse ato religioso. Ele é apenas religioso. Tanto é que quando os noivos eles se casam no civil, alguns optam de não ter esse ato religioso, principalmente aqueles que não têm uma prática de fé, né, que são até mesmo ateus, que não acreditam em Deus. Então eles não têm, eles casam no civil, pronto, está casado e acabou. E o Estado reconhece esse casamento e é esse o que é válido para a sociedade. Mas aqueles que professam a fé, como nós, né, assim somos, nós fazemos o ato religioso para que, segundo a nossa fé, diante de Deus, seja naquele momento selado o matrimônio. E aí, a partir daquele momento é que nós temos a validade da fé do casamento, né? Não mais aquela validade civil que já foi feita, mas a validade da fé a qual nós cremos. Então esse é o casamento religioso. Esse casamento, não vou passar nada ali não, no slide. Esse casamento,
geralmente, ele é muito também feito nas igrejas porque ele não dá muito trabalho para fazer. Vou te explicar o porquê que não dá muito trabalho. Porque os noivos já se casaram no civil e vai acontecer apenas o ato religioso. Então o pastor não precisa se preocupar em fazer o termo do casamento, ir no cartório, em reconhecer firma do celebrante, e fazer isso e aquilo. Ele não precisa fazer nada. Ele só vai fazer o que diz as regras da igreja para a celebração de casamento. Só aquilo que está no âmbito da igreja. Então não tem muito trabalho. Eu fui de uma igreja durante alguns anos que eles não faziam o casamento religioso com efeito civil, que é o que nós vamos abordar daqui a pouco, que inclusive é o que mais nos interessa também. Eles não faziam, eles só faziam a cerimônia religiosa. Então os noivos precisavam ir ao cartório, se casar no cartório e depois de casados, aí então o pastor fazia a cerimônia religiosa. Muitos foram casados assim também. Alguém aqui foi assim o seu casamento? Não todos foram religiosos com efeito civil? O seu foi assim? Não, meu foi... O seu, você casou primeiro no cartório? Não, o meu foi junto na igreja, efeito civil religioso. Não tem nenhum que foi assim, né? O meu foi assim. Então eu tenho um exemplo como... O seu também? Não, o meu foi efeito civil religioso. Então não teve nenhum que foi só o religioso. O meu, eu precisei ir até o cartório, eu me casei lá no cartório, no civil, e depois de casado, o meu pastor, na época, o pastor Gonçalves, ele celebrou o casamento religioso. O meu foi assim, primeiro foi só foi o civil, depois só foi o religioso. Bom, esse é um tipo de casamento, tá? Mas agora nós vamos entrar no segundo tipo de casamento, de celebração de casamento, que é o que nos interessa, que é o mais importante. Nós estamos só introduzindo aqui esse tipo para entendermos e já começar, expandir mais esse tema. Mas vamos lá agora, adiante na estradinha, para a gente chegar aqui. Tipos de casamento, cerimônia religiosa, foi o primeiro que foi abordado. Agora nós vamos abordar o segundo, o casamento religioso com efeito civil. Casamento religioso com efeito civil. E aí então nós vamos pegar a lei para entendermos um pouquinho o passo a passo do casamento religioso com efeito civil. Lei 6.015, vocês já estão com ela em mãos. A outra daqui a pouco eu passo. Só mesmo a 6.015 por enquanto. Vamos lá. Do registro do casamento religioso para efeitos civis. Então perceba, antes de fazermos a leitura, perceba que o tema aqui é o registro dos casamentos religiosos para ter um efeito civil. Quando se fala em casamento religioso com efeito civil, está se falando de um casamento religioso que pode ter a sua validação, o seu efeito civil ou não. Pode ter ou não, tá? O casamento religioso com efeito civil não é só assim, casamento religioso com efeito civil, faz na igreja, está reconhecido no civil, não é só isso. Ele pode ter o efeito civil ou não. Para ele ter o efeito civil, é o que nós vamos ver o que é necessário. Vamos lá, artigo então 71. Os nubentes habilitados para o casamento poderão pedir ao oficial que lhe forneça a respectiva certidão para se casarem perante a autoridade ou ministro religioso, nela mencionando o prazo legal de validade da habilitação. Primeira informação nós temos aqui então. É necessário uma habilitação para ter casamento religioso com efeito civil, ok? Necessário ter o que então? Habilitação. Para ter habilitação, eu tenho que ir ao cartório. Nesse caso, pode ir o celebrante ou os noivos. Qualquer uma das duas partes pode ir fazer isso que eu vou falar, tá? Suponhamos que você vá. Você tem que levar os documentos dos noivos, entre eles o documento de identidade, certidão de nascimento,
Procuração, não. Não. Eles pedem, geralmente, quando vai os noivos, eles geralmente pedem o documento do pastor. Isso, é isso que eu vou explicar. A questão do documento do pastor, que ele, como celebrante, não necessita de procuração. Então, geralmente são esses documentos. Antigamente tinha até um probleminha que quando você ia se casar, a certidão de nascimento tem que estar atualizada, né? 6 meses, né? Então tinha ainda esse problema, ainda é assim. Só que o problema que eu falo que tinha é que era uma dificuldade para você pegar a sua certidão. Por exemplo, ainda é, mas nem tanto. Eu vou explicar por que não. Eu, por exemplo, quando eu me casei, eu tive que ir lá em São Paulo pegar a certidão de nascimento, porque eu nasci lá. Aí eu tive que ir lá no cartório, na Vila Prudente, tal, e fui lá pegar a certidão. Hoje, existe cartórios, tem nos cartórios esse serviço que você pode encomendar a certidão. E eles fazem esse tipo, você vai pagar por isso, mas você já não precisa pegar o avião, no meu caso, como foi, e ir para lá e ter todo essa questão, esse trabalho. Ainda assim, é trabalhoso, você tem que agilizar a sua documentação. Um dos documentos também é que você precisa comprovar a residência no local que você vai pedir dar entrada no seu casamento. Então tem que ser próximo da sua residência, da residência dos noivos, melhor dizendo, de um dos noivos, porque um pode morar aqui e outro em Camaçari. Então ou faz o registro no cartório daqui ou de Camaçari, próximo da residência de um dos noivos. Então você vai lá, leva os documentos, certidão de nascimento, RG, comprovante de residência de um dos noivos, próximo àquele ofício, aquele cartório, e dá entrada no casamento. Tá? O oficial do cartório vai verificar a documentação e depois vai te dar um prazo para você retornar lá para pegar a habilitação, que é esse documento que nós estamos falando que se faz necessário para que exista o casamento religioso com o efeito civil. Para que tenha esse efeito civil, precisa da habilitação. Então, depois que o pastor, o celebrante, né, ou os noivos retornar ao cartório e pegar essa habilitação, que é o documento, como já diz o nome, habilitação, que comprova que eles estão habilitados a se casarem, ou seja, não tem impedimento nenhum, aí sim, leva para o local do casamento e já pode, a partir daquela data, com data de retorno já prevista, para voltar lá e requerer a certidão de casamento, que ainda não é a certidão de casamento, é apenas uma habilitação. Eles estão habilitados a se casarem. Depois do casamento, se tudo ocorrer certinho, é que vai ter o efeito civil, o cartório vai reconhecer e emitir definitivamente o quê? A certidão do casamento. Ok? Então, você vai lá, pegou a habilitação. Então, você já tem ali o prazo para celebrar o casamento. Então, vamos lá. Artigo 7.2. Agora, nós vamos ver um outro documento que se faz necessário para o casamento religioso ter o efeito civil, né? Nessa modalidade do casamento religioso com efeito civil. Artigo 7.2. O termo ou assento do casamento religioso, subscrito pela autoridade ou ministro que o celebrar, pelos nubentes e por 2 testemunhas, conterá os requisitos do artigo 71, exceto o 5º. Na verdade, aqui tem os requisitos, que eu fiz um resumo para caber numa folha só a lei, mas havia os requisitos. Esses requisitos eu mencionei aqui, sem fazer a leitura. Eu falei levar a certidão de nascimento, os requisitos, exceto o 5º aqui, tá? Bom, mas o que interessa para a gente aqui é que entrou em cena agora um documento chamado termo ou assento. Então preste atenção. Você pegou a habilitação, levou os documentos, pagou uma taxa lá no cartório, deu entrada, o oficial viu que estavam habilitados, emitiu o documento para você chamado habilitação. De posse desse documento, você tem um prazo para celebrar o casamento. Então, você retorna para celebrar esse casamento agora. Antes de celebrar o casamento,
entra em cena agora um documento que você, não é o cartório, você, como celebrante, tem que confeccionar esse documento. Esse documento foi citado pelo pastor Edivaldo, que foi feito pela secretária, que teve até um problema, que ela fez a edição errado. Então, isso é encargo seu. Você que tem que ir fazer a edição desse documento. Esse documento tem um nome, termo ou assento. Alguns chamam de ata também, ata do casamento. Então, ata do casamento, termo, assento, são a mesma coisa. Ainda tem também um livro que é vendido em algumas livrarias específicas, não são todas não, mas encontra um livro chamado Casamento Religioso com Efeito Civil. Esse livro nada mais é para você preencher o que está sendo pedido ali e você já cumpriu tudo que está, o que a lei exige para que tenha validade o seu termo, o seu assento ou sua ata. É um registro, né? É um registro que você está fazendo, exatamente. É um registro que você está elaborando ali, que serve para provar que teve o ato religioso. E por isso que nesse termo, ou nesse assento, vamos dar um nome só, vamos falar ata do casamento? Ata do casamento. Então vamos combinar aqui, ata do casamento, que é tudo a mesma coisa. Então essa ata do casamento é uma prova do ato religioso. E uma prova não feita de qualquer maneira, uma prova que obedece os requisitos da lei, certo? Então é uma prova que obedece os requisitos da lei. Esse documento você tem que fazer, mas não precisa se assustar, poxa, eu vou ter que fazer, eu não sei como fazer. Aqui, eu fiz e deu apenas uma folha. É fácil fazer, são poucas coisas. Fica na igreja, né? Como você falou. Eu vou distribuir para cada um de vocês daqui a pouco. Aqui está escrito termo do casamento, ata do casamento. Nós combinamos chamar de ata, mas aqui está escrito termo, vamos mudar para termo. Então esse termo aqui é fácil. Eu vou mandar para vocês por e-mail de forma editável, para que vocês possam editar, tá? Ou tem a opção também de comprar o livro. Pode comprar o livro, coloca aquele papelzinho carbono, faz ali o preenchimento no livro, depois é só destacar, mas aí você tem que fazer manualmente, né? Eu particularmente não gosto, eu gosto de fazer no computador, por isso que eu vou mandar para vocês para fazer no computador. Mas se alguém tem digamos assim, essa disponibilidade de fazer manualmente, quer fazer assim, compre o livro. Você vai preencher, destacar, levar para o cartório e a outra vai ficar controle seu na igreja. Se você fazer de modo digital, você vai guardar no computador da igreja, normal, sem cerimônia, tá? Mas é simples. Aqui tem duas folhas, porque um é o termo do casamento e o outro aqui é o requerimento, né? É apenas uma declaração. No meu caso aqui, Giovanni, tal, pastor, celebrante, venho aqui por intermédio solicitar que Vossa Senhoria registre, não havendo impedimento para liberar. É apenas isso daqui, às vezes, não é nem necessário. Eu gosto de fazer para ficar bonitinho, coloco lá anexo, para que a pessoa encarregada da certidão possa ler, né? É como uma introdução do meu pedido ao cartório, mas o que é obrigatório mesmo é só o termo, que é essa folhinha aqui, que consta o nome dos noivos, o seu nome como celebrante, testemunhas do casamento, 2 testemunhas do noivo, 2 da noiva. Pode ser mais, mas o mínimo seria 2 testemunhas. O endereço do local onde foi feito, só isso que a lei pede, que discrimine tudo nisso no termo, né, do casamento, para que possa ser levado lá no cartório e o cartório então vai de posse desse termo e da habilitação que já foi emitida por eles lá, validar esse casamento religioso. É por isso que nesse momento ele tem o quê? O efeito civil. Ou seja, ele ganhou naquele momento o efeito civil. Então esses 2 documentos são importantes. Pode falar. Só frisando, quando a gente manda esse documento para de organização, lá eles perguntam união de bens, separação. Sim,
Sim, sim. No termo, tem que estar discriminado isso também. É porque eu não estou detalhando item por item, assim, Isso porque uma amiga minha foi mas tem que ter. foi casar, e assim, ela é divorciada e o marido divorciado, os dois Sim. divorciados. E tem filho menor. Como tem filho menor e tem bens, ambas as partes, aí lá eles no cartório eles que ela queria união de bens. Só que, por motivo de já ter contraído bem antes, com o casamento anterior, tinha que ser separação. Aí é tudo que teve um problema que quase que a data não sai. Mas essa orientação aí, O oficial de justiça não liberou, o juiz não liberou, porque tem que botar separação total de bens. Porque tem que, essa orientação aí tem que ser, já tem que você tem que cuidar, ter lá no cartório, porque o oficial do registro lá, ele vai verificar tudo isso. Aí é importante isso que a irmã está falando, Ela perde a data porque já tinha programado tudo. como por exemplo, aqui foi casamento, aqui foi, por exemplo, o casamento sobre o regime de comunhão parcial de bens. Esse aqui foi o casamento. Tem que estar discriminado. É como eu falei, eu não estou abordando item por item, eu estou frisando mais a parte documental que se faz necessário, mas tem que ter isso aqui também. Aqui, por exemplo, a pessoa era divorciada, tal, e teve essa questão. Programação. Aí quando você chega lá para o celebrante chega lá, não tem essa informação que passou do cartório, aí ele se atrapalha porque vai mais 15 dias para frente, eles prorrogam, querem mudar a data. Isso. Pode falar. O pastor, ao mesmo tempo, podem estar juntos tanto o juiz de paz oficial como o juiz de paz eclesiástico fazendo a cerimônia juntos? Pode? Pode, e essa sua pergunta é uma questão que nós vamos abordar daqui a pouquinho, na parte final também. Nós vamos abordar sobre isso daí, que é aí que entra a questão do entendimento da prestação de serviço que um juiz de paz eclesiástico pode prestar. Tá? Então segura aí que a gente vai pegar essa parte aí. Nós fizemos a leitura da Lei 6.015 e vimos a importância desses dois documentos, correto? Vamos fazer agora uma leitura aqui da Lei 1.110, distribuem aí, de 23 de maio de 1950. Vamos lá. Todos pegaram? Certinho? Então vamos lá. Artigo 1º. O casamento religioso equivalerá ao civil se observadas as prescrições desta lei. Então veja que tem um se aqui, né? Ele equivalerá ao civil se. Ou seja, ele vai ter o efeito civil se observadas as prescrições dessa lei. Por isso é muito importante, né, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, para ter o conhecimento e observar o que está sendo pedido. Agora perceba que também não é algo de se assustar, porque são poucas coisas, vocês concordam comigo? Pouquíssimas coisas que, se você parar uma hora para dar uma lida, fazer uma pesquisa sobre o artigo, cada artigo desse daqui, você vai ter um entendimento fácil de tudo isso aqui, como nós já estamos tendo aqui, tá? Se aperfeiçoar mais, né? Se aperfeiçoar mais, exatamente. Mas o que eu quero pegar aqui é a questão agora que trata o artigo 3º. Artigo 3º. Perceba que aqui tem alguns parágrafos, né? Artigo 3º. Então vamos lá. Nos 3 meses imediatos à entrega da certidão, a que se refere o artigo anterior, o celebrante do casamento religioso ou qualquer interessado poderá requerer a sua inscrição no registro público. Então veja que existe aqui, o que eu quero chamar a atenção agora,
é que tem uma data para isso. Você não pode, depois que foi emitida a habilitação lá no cartório, achar que você tem aí o ano todo para celebrar o casamento. Você tem que orientar os noivos que existe uma data para isso. Após a entrega aí da habilitação, né, da certidão, são 3 meses imediatos. E após a celebração, você tem 1 mês para ir para o cartório. Até 1 mês, até 30 dias para o cartório. Então você tem 3 meses imediatos e depois da celebração, que vai constar a data do termo que você elaborou lá, você tem 1 mês para ir para o cartório. Ou seja, tem que ir imediatamente. Porque o que pode acontecer se você não for imediatamente? Simplesmente é cancelado. Tem que fazer o processo todo de novo. Agora, pare e pense comigo. É constrangedor. Porque o casamento é algo assim muito, digamos assim, é um momento especial da vida da pessoa. Principalmente para o cristão que quer casar uma vez só. Então é aquele momento, é um momento único, é um momento que tem muita expectativa. E você dá um deslize desse por causa de uma data e perder todo aquele processo, é constrangedor para você, é o seu nome que vai estar ali sendo até mesmo depois ali mal falado, né, pelas pessoas. Vão falar, poxa, aquele pastor não me deu orientação. Então é importante você para orientar, né, aos noivos também. Então essa é a questão da importância, tá? Bom, fora isso, vocês estão com a lei aí, deixa eu passar aqui agora. Ainda está exigindo a questão de reconhecimento de firma, isso aí? É o que eu vou falar agora. Bom, vamos lá. Aí está um modelo de um casamento que eu celebrei, tá? Vocês podem ver que depois que nós fizermos a leitura dessas 2 leis que tratam da cerimônia religiosa, né, do casamento religioso com efeito civil, vocês vão ver que nessa simples folha está se cumprindo tudo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui rapidinho. Pode falar. Porque logo tem uma ata. Nessa ata eu tenho vários casamentos celebrados. Digamos que eu não quero mais usar a ata. Então eu poderia substituir a ata por esse documento aqui, tipo, deixar uma via comigo e mandar outra? Enviar outra? Pode ser? Pode. Isso aqui eu não sabia. Sim, pode. Eu sempre usei ata. Eu, na verdade, não costumo nem imprimir, eu deixo só no computador. Algumas igrejas exigem a impressão para ter o controle. Eu acho até interessante também. Se tem algum problema no computador, não sei se você tem. É verdade. É que eu costumo guardar mesmo no computador e deixo num arquivo, né? É tipo um cadastro que eu faço, fica lá arquivado. A hora que eu quiser imprimir para comprovar, se caso tenha uma necessidade para isso, eu vou lá, imprimo e pronto. Mas se o senhor quiser imprimir e deixar lá guardado só essa folha, sem ser num livro, pode sim. Pode botar no pendrive também. Pode colocar no pendrive. Agora o pendrive é mais fácil o senhor perder do que o computador. No computador tem a memória do computador, né? Envio uma e deixo o meu arquivo. Sim. É mais prático. Então veja que nesse termo aqui do casamento tem o dia, o ano, o horário, o endereço, o celebrante, né, o regime que foi adotado, né, no casamento, tem o nome dos noivos, tem o nome das testemunhas presente no ato religioso, e você vê aqui 1, 2, 3, 4, 5 campos para assinar. É isso aqui que eu quero chamar a atenção agora. Então veja, tem aqui o campo da assinatura do celebrante, correto? Tem aqui o campo da assinatura do esposo, da esposa, de uma e de 2 testemunhas. Nesse caso eu só usei 2 testemunhas, viu? Pode também. Eu falei 2 de cada, mas pode ser apenas 2 testemunhas também. Nesse caso eu usei só 2. Fica muito também aquele do casal, né? Sim. Às vezes querem 2 de um, 2 de outro.
Sim, tem gente que quer até mais, 3, 4, isso aí. Na Voltaire, É. né? Assiste muito. Tem gente que quer colocar a família toda. Agora é nós que fazer isso aí mesmo, né? Não é o caso. Isso, exatamente, é isso que eu estou falando. Esse documento aqui são vocês que têm que fazer. Nós próprios tem que fazer. E esqueça o cartório agora. O cartório só vai emitir a Se habilitação. quiser fazer, você compra a ata. Compra o livro. Compra o livro. Qual é o do livro? Você falou? O livro é o Casamento Religioso com Efeito Civil. Vende aonde isso? Livraria. Livraria. Eu vi um livro desse. Eu vi um livro desse numa livraria que tem no Centro Empresarial Iguatemi. Na época o nosso escritório era lá. Lá tinha uma livraria, tem ainda essa livraria, que eles vendem lá. O Casamento Religioso com Efeito Civil é o nome do livro. Aí você... Saraiva também deve ter. Deve ter em várias livrarias. Então você só vai preencher. Esse aqui também eu vou mandar para vocês por e-mail. O que vocês têm que fazer? Tirar o dia, a data daqui, o endereço e substituir pelo seu. Tirar o meu nome e colocar os seus nomes. Tirar o nome dos... Só vai substituir dados. Já está feito. E o que eu quero chamar a atenção aqui são as assinaturas, que foi a pergunta até aqui do pastor. Olha só. Celebrante vai assinar aqui. Esposa e esposa. O único que precisa reconhecer a firma da assinatura é o celebrante. A sua assinatura precisa ser reconhecida firma. Tá? Aí você tem que ir no cartório que você tem firma aberta, ou os noivos vão e reconhece a firma da sua assinatura. Senão, não tem validade, tá? E precisa ter também as testemunhas do jeito que está aqui. Testemunhas, assinarem, tudo certinho. Quer dizer que não precisa mais o noivo ir para um cartório onde ele tem firma aberta para fazer nada. Não. Não precisa. O celebrante é o único a Exigir isso. a reconhecer firma, ok? Pessoal, vamos agora aqui à chave do curso, tá? O que aonde nós vamos chegar aqui com um juiz de paz eclesiástico, tá? É onde nós vamos chegar aqui agora. Deixa eu ver aqui no slide o que tem mais aqui. Pronto. A representação do ministro de confissão religiosa do juiz de paz, nomeação ou título honorífico. Olhem para cá, olha só. Quando você vai até um cartório para se casar no civil, quem é que celebra o casamento lá no cartório? O juiz de paz. Foi o que nós aprendemos. O juiz de paz oficial. Ele é o que vai celebrar o casamento civil reconhecido pelo Estado. Aí sim você está casado, certo? Quando o ministro de confissão religiosa, ele tem autorização dada pelo cartório através da habilitação dos noivos para celebrar o casamento com aquela perspectiva de ter o efeito civil, quando ele está inserido nesse contexto, nesse momento, ele está recebendo uma autorização, tá? De representar quem? O juiz de paz lá do cartório. Ele está agora, nesse momento, com todos os direitos de juiz de paz, não só os direitos, mas também com a responsabilidade. E é responsabilidade, viu? E porque se você erra num documento desse daqui, você pode ter o seu casamento anulado. Então é uma grande responsabilidade, mas também não é uma coisa tão difícil. Tanto é que qualquer pessoa leiga no que se refere o direito em si, ao entendimento das leis, pode fazer. Não tem exigência nenhuma que você tem que ter um nível superior. Até mesmo o curso de juiz de paz eclesiástico não exige que você tenha um nível superior. Justamente por isso, porque qualquer pessoa leiga pode fazer. Como nós estamos aprendendo aqui nesse treinamento,
para fazer de modo certo. Então, nesse momento que você, pastor, pastora ou ministro, autorizado pela sua igreja a celebrar o casamento, vai até o cartório reconhece que você é um ministro e te dá a habilitação para você celebrar o casamento com aquela expectativa de você retornar, que fez tudo certinho, né, e ter o efeito civil, você está recebendo a autorização de representação de juiz de paz. Você é agora o juiz de paz. Oficial, digamos assim, no sentido do direito, mas eclesiástico no sentido do âmbito a qual você está inserido, porque você está indo como ministro. Por isso se faz necessário também que você tenha, no mínimo, uma autorização da sua igreja para celebrar casamento, porque o cartório vai reconhecer isso. Quando você chegar lá, ou você apresenta que você é pastor, através de uma ata de consagração, ou uma credencial de pastor, ou você apresenta uma carta da sua igreja informando que você está autorizado por ela para celebrar o casamento. O cartório, então, vai reconhecer, vai arquivar isso lá, isso é tudo arquivado, tudo registrado, e vai te dar habilitação. Pronto, você está habilitado. Nesse momento, você está com direito de juiz de paz e com responsabilidade de juiz de paz. Por isso que, nesse curso, nesse treinamento, se faz necessário a sua nomeação a um título honorífico, para que você possa fazer uso de fato e de direito do termo juiz de paz eclesiástico, abrangendo mais oportunidades para vocês, as quais eu vou falar agora, que só como ministro religioso você não tem. Mas com a nomenclatura de juiz de paz eclesiástico, você terá. E isso é importante, é aqui que vem a importância do curso e os benefícios também que traz, porque se não fizesse diferença nenhuma, não se fazia necessário, não precisaria ter, mas tem os benefícios, as quais nós vamos falar agora, mas primeiro eu vou falar ainda da representatividade. Então, quando você está com o direito de juiz de paz, você pode, por uma instituição como a nossa, devidamente registrada, válida, por falar nisso, nossa instituição, ela tem mais de 10 anos já de registro, de licenciamento. Qualquer lugar do Brasil que vocês forem, a documentação é válida, e até mesmo fora do país também, em alguns países, essa documentação é válida. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, que a instituição é uma instituição que tem todos os seus registros devidos, tá? Então, através dessa instituição, vocês serão nomeados ao título honorífico de juiz de paz eclesiástico. O que significa isso? Título honorífico. Honorífico vem de honra. É quando uma pessoa ela tem a honra de receber aquilo que só receberia por outros meios. Como, por exemplo, nós temos o costume de chamar de doutor o advogado, de doutor o médico, o psicólogo, o dentista, mas, na verdade, ao pé da letra, né? Digamos assim, é costume, então não tem problema também. Mas ao pé da letra, doutor é quem faz o quê? O doutorado. Porque senão, validamente mesmo, não é doutor. Só quem faz doutorado que é doutor, certo? Só que, suponhamos que uma universidade quer dar a honra a alguém de usar o título de doutor. Aí ela vai fazer isso através do título honorífico. Por exemplo, já teve vários políticos que receberam títulos de doutores, mesmo não tendo feito o doutorado. Mas é por quê? Porque é um reconhecimento de uma instituição que tem esse direito de dar, tem que ver isso também, né? De dar esse título. E aí então essa pessoa passa a ter a honra,
mesmo que não tenha feito o doutorado, de ser chamado e assinar como doutor. Então, isso é um título honorífico. O título honorífico, ele serve para isso, ele tem essa função. Não é para cortar caminho, perceba que é questão de honra, tá? Então, por isso foi criado os títulos honoríficos. Até mesmo, por exemplo, teve uma época aqui que aquela cantora Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, né? Vou falar nisso, esse grupo está sumido, né? Não sei nem se existe. Não existe mais, não? Existe mais, não, né? Foram os cantores. Então, ela uma vez chegou aqui na Câmara dos Vereadores e ela recebeu o título de cidadã soterapolitana. Ou seja, ela pode falar, olha, eu sou soterapolitana. Ah, você nasceu em Salvador? Não. Mas eu tenho a honra de ser cidadã soterapolitana, né? Então, isso é a função do título honorífico. O ministro de confissão religiosa, devidamente autorizado por seu ministério, ele tem, né, pode ter, aliás, essa honra também de receber, se assim a instituição achar que é devido, e como vocês estão reunidos aqui, a nossa achou, de receber o título de juiz de paz eclesiástico, já que, por lei, ele tem a representação do próprio, do juiz de paz oficial. Então, ele pode ser nomeado a juiz de paz, só que com essa palavrinha sempre seguindo, eclesiástico, para identificar que ele é do âmbito da igreja, né? E não é o oficial, ele é o eclesiástico. E esse título, ele é reconhecido, tá? Ele é reconhecido através do CBO, que é o Cargo Brasileiro de Ocupações, 2631-15. Se não me falha a memória, mas na credencial daqui a pouco nós vamos ver isso daí. 2631, então esse título ele tem um reconhecimento. Então você vai portar uma credencial que te dá o direito de usar o título de juiz de paz eclesiástico e, tendo esse direito, vem os benefícios. Os benefícios do uso do título de juiz de paz eclesiástico. Benefícios estes que nós vamos abordar agora. Eu vou colocar aqui um vídeo de um pastor que ele tem o título de juiz de paz eclesiástico e vocês vão ver a forma como ele celebrou o casamento. E esse é um dos benefícios principais. Existe outros, mas esse é um que eu vou introduzir aqui a questão dos benefícios. E que faz muita diferença. E que vai ser muito bom para vocês. Na verdade, são dois pastores. É um pastor e a esposa dele, pastora também. Os dois foram nomeados a juiz de paz eclesiástico. Vocês vão ver a forma como ele celebra e depois eu quero abordar para ver se vocês notaram uma diferença para a gente verificar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Acho que a caixa está desligada. Pode ligar ali para mim, por favor? É aqui, ó. Isso, aperta aí. Aperta de novo. Aí, peraí, é mau contato. Tem que ver qual é o... Aí, ó. Aí. Aqui é o volume. Aqui o volume tá batendo. Então aumenta no último aí. Muito baixo, né? Acho que está com mau contato, viu? Foi não? Não foi.
Pronto. Daqui a pouco pega. Começar de novo. Então perceba que esses pastores, eles estão em um programa de televisão. Na época era esse Netinho, né? Netinho que fazia no SBT. E nesse quadro ele está ali realizando casamentos. Perceba que ele faz menção do título, né? Nós estamos recebendo aqui o juiz de paz, cita o nome dele, a juíza de paz, Silva Biondo, acho que é assim que pronuncia, né? E aí faz menção disso daí. E vamos dar continuidade. Eu vou narrando aqui um pouquinho para dar um entendimento mais claro. Pastor, puxa aqui para mim, fazendo favor. Enganchou. Obrigado, você. Obrigado mesmo. Então perceba o seguinte, ela está celebrando o casamento ali, certo? Perceba que não é o casamento religioso. Ela está celebrando nesse momento o casamento civil, como juíza de paz eclesiástico. Então, nesse momento lá, ela está celebrando como juíza de paz. Ela não celebra, ela não faz o ato religioso, é como juíza de paz. E aí eu quero chamar a atenção que o pastor, o esposo dela, né, está aguardando ela terminar o casamento civil para iniciar então o ato religioso. Foi feita uma pergunta aqui, né? Se um juiz... foi a irmã Dora. Se o juiz de paz, oficial do cartório, pode celebrar o casamento juntamente com o juiz de paz eclesiástico? Pode. Mas dessa maneira já não se faz mais necessário, porque ele próprio é o juiz de paz.
Eu vou explicar um pouquinho mais. Se você é pastor, não tem o juiz de paz eclesiástico, você vai fazer o ato religioso, você não vai fazer o casamento civil. Você vai fazer só o ato religioso para ter o efeito civil. De qualquer maneira, aí também vai ter requerer o efeito civil, mas o ato em si é diferente. O ato em si é diferente. Se você for pastor, ou os noivos quiserem que faça 2 cerimônias em uma, e isso é pouco utilizado, porque é muito caro de se fazer assim. O juiz de paz oficial lá do cartório, ele pode vir e celebrar o casamento civil lá na cerimônia religiosa, ele pode vir. Só que para ele vir, ele cobra por isso, tá? Em média, para você contratar um juiz de paz oficial do cartório para ir lá na sua cerimônia, para que seja realizado 2 cerimônias em uma, que é bonita, você vê, ganha digamos assim, é diferente, né? Fica bonito. E aquilo que a gente abordou no início, o casamento é único. As pessoas querem um casamento bonito, né? As pessoas querem, principalmente a mulher tem vários sonhos em relação ao casamento, que estão ali intrínsecos ao casamento. Então o casamento é importante. E nós vimos também que Deus dá extrema importância para isso também, certo? Se você convidar um juiz de paz oficial para ir lá na cerimônia, ele cobra, em média, ele vai cobrar de R$ 1.500 a R$ 2.500 só para ir lá celebrar o casamento civil, lá no espaço onde você vai ter o ato religioso. Aí você vai ter uma cerimônia bonita, certo? Uma bonita, porque são 2 cerimônias em uma, então ganha um corpo diferente, o ato em si fica bem bacana. Mas é uma cerimônia cara. Vocês não concordam? A cerimônia é cara, porque os noivos já têm tantos gastos com o ato, com a festa, pós o ato, que alguns fazem, optam em fazer a festa. Então é muito gasto para isso, certo? Aqui já entra um benefício. Você, como juiz de paz eclesiástico, você poderá fazer as 2 cerimônias em uma. Como juiz de paz eclesiástico, a cerimônia civil, tá? E depois, como autoridade religiosa, a cerimônia religiosa. Ali, por exemplo, é um programa de TV, é lógico que eles fizeram um pouco corrido, mas você pode preparar uma cerimônia mais bem encorpada, como por exemplo, eu já fiz algumas cerimônias assim, eu separo 2 ambientes. Eu separo um ambiente da cerimônia civil, como eu celebro sozinho, né? No caso ali são 2, pode ser dividido também, mas eu estou falando no meu caso que costumo celebrar sozinho. Como juiz de paz, eu faço em um local separado, diferente, e como autoridade religiosa eu faço em outro ambiente. Não é um ambiente assim que tem que fazer num salão e depois em outro, não é isso não. Ambiente que eu falo, você separa uma mesa para um civil, por exemplo, estou dando exemplo, isso não é regra, você vai fazer conforme o seu gosto, conforme combinar com os noivos. Eu costumo fazer assim, eu separo uma mesa com algumas cadeiras, onde eu vou celebrar o civil. Depois eu encaminho, eu vou até o altar, o púlpito, né, do local onde está sendo celebrado, e assumo o papel de autoridade religiosa para fazer o fechamento da cerimônia como autoridade religiosa. Mas eu os declaro casados no civil como juiz de paz eclesiástico, depois eu só faço o ato religioso, a cerimônia religiosa. Então eu faço os 2 papéis, de juiz de paz e de autoridade religiosa, no caso pastor evangélico. Né? Então, dá para fazer assim também. Aí, nesse caso, se você separar 2 ambientes, você vai separar um ambiente para o civil, onde, aí você pode perguntar bem assim, mas quais são as palavras que eu vou falar?
Perceba que ela começa a ler o que está escrito na onde? Na ata. Olha lá. Ó. Marta de Souza Martins, nascida em 22 de janeiro de 1964, filha de Mário Torres Martins e Maria Nauei de Souza Martins. Correto? Pronto, ela começa a fazer a leitura. Você vai fazer a leitura simplesmente. Né? Nós estamos reunidos aqui para a união tal, de fulano, divorciada, brasileira, administradora, nascida no dia 27. Você está fazendo a leitura da ata. Tá? Correto, certo, ok. Aí você vai, lógico, vai estudar um pouquinho, se você quiser acrescentar mais algumas palavras e tal, se aperfeiçoar como celebrante, mas perceba o desfecho disso daí, ó. Nesse momento, faço assinar-se Marta de Souza Martins Ribeiro. Correto? Eu, Silvia Cristina Leon, mulher Queiroz, e declaro que o referido é verdade e Deus é. Pronto. Ela declarou que o referido é verdade e deu fé. Ou seja, ela os declarou casados perante a lei, como juíza de paz eclesiástico. E aí então, nesse caso ali, não mostra, mas para assinar, aí os noivos vão assinar, você pode chamar, agora vamos chamar a testemunha. Aí você chama a testemunha tal, se dirige até aqui, daí vai assinar. Fica uma cerimônia bonita, fica ou não fica? Fica uma cerimônia bonita. E aí as testemunhas vão assinar, o celebrante vai fechar assinando tal, estão casados. Então, opa, volumoso essa aí, hein? Na autoescola eu paguei uma caixa de chocolate celebrando o religioso e depois tem as assinaturas. E esse caso? Pastor, geralmente eu faço o contrário. Eu faço primeiro o religioso, faço a parte É porque pode fazer ou um ou outro primeiro. Tanto faz, não precisa. Tanto faz. A diferença é que você vai enfatizar que você está celebrando o casamento civil e depois o ato religioso. O civil como juiz de paz eclesiástico e depois você vai assumir a autoridade. Então, nesse momento aqui, como juiz de paz eclesiástico, você vai falar, né, se, por exemplo, ela mencionou, vocês estão perante mim, tal, no caso dela lá, juíza de paz, então você vai fazer, vocês estão perante mim, juiz de paz eclesiástico. Então, as pessoas que estão assistindo esse ato ali, ela está vendo que você é um juiz de paz e que a cerimônia que você está celebrando ali é civil. Aí depois você se dirige ao outro ambiente para a cerimônia religiosa. Daí você vai usar as palavras da cerimônia religiosa. Ou se você quiser fazer primeiro e depois finalizar com o civil, eu costumo fazer o civil primeiro, mas tem uns que preferem o civil depois, mas tanto faz. Aí depois, se você colocar para assinar no civil, que é o mais correto, entre aspas, mas não é regra, no ato religioso não vai precisar de assinatura, é apenas o ato religioso, que é a resposta da sua pergunta. Então, nesse caso aí, eu vou me ousar dizer que acaba sendo errado a gente celebrar o religioso primeiro e declarar como casados. Estou errado? Não. Não declara como casado. Você não está... Você já teve casamento? Não, o casamento não está errado, sabe por quê? Porque o casamento reconhecido é o civil. Se você declara como juiz de paz eclesiástico que os noivos estão casados no civil, não tem nada de errado nisso, eles estão casados. Depois, na mesma hora, é que você vai fazer a cerimônia religiosa. Não, a questão do celebrar primeiro, celebra primeiro e depois vai fazer assinatura. Entendi. É por isso que eu faço primeiro o civil. Porque eu me sinto mais à vontade de fazer o ato religioso depois do casado aqui. Da maneira que você vai celebrar. Porque você faz o ato religioso, ok? Não vai declarar eles casados, não. Aí a secretária chama para parte civil, aí eles vão lá, assinam. É uma maneira também. E aí o pastor dá as palavras. O senhor está certo também. Na verdade, todo mundo está certo aqui. São maneiras diferentes. De qualquer maneira, se o senhor declara eles casados, depois que eles fazem o processo civil. Sim. São maneiras diferentes. São maneiras diferentes.
que na verdade as duas partes estão certas. Você pode fazer desse jeito que eu mencionei, pode fazer do jeito que o senhor falou. As duas partes estão certas. O importante é que a cerimônia ganhe, com a sua presença como juiz de paz, uma importância a mais, que é o ato civil e religioso devidamente separados. Porque eu até mencionei, até porque é até caro uma cerimônia dessa. Então, cria-se um valor ali para uma cerimônia dessa, vocês não concordam? Os noivos vão olhar assim e vão falar em outras palavras, poxa, o pastor, né, ele celebrou o juiz de paz, o civil, ele tem autoridade para isso. A cerimônia ganha outro olhar. Ganha. Está observando tudo isso. Então, a cerimônia está ganhando outros rumos, está ganhando outra estrutura, entende? Então, isso é benefício. Isso é benefício. Traz um juiz de paz oficial lá do cartório e você vai ver quanto que ele vai cobrar, para você ver que tem valor esse tipo de cerimônia separado. Tem gente que está usando certo? pastor. É porque às vezes, se você não for, pode ser também assim, como eles estão fazendo ali, né, as pessoas separadas. É porque às vezes, se você não for cobrar, pode até passar despercebido. Eu acho difícil passar despercebido, que vai ver que é cerimônias diferentes, vai ter uma outra estrutura. Mas tem muito valor uma cerimônia dessa. Valor tanto na estrutura, que é diferente, quanto um valor financeiro também. Por que não dizer assim? Porque é uma cerimônia cara. E de repente você pode ofertar isso para a sua comunidade, para a sua igreja gratuitamente. Por uma cerimônia dessa que ele pagaria R$2.000 só para ter um juiz de paz oficial lá no local do evento. Então é um valor muito significativo e é um dos benefícios. Vamos ver lá a finalidade aqui do que aconteceu. Agora entra a parte religiosa lá. Onde vem os votos, né? A responsabilidade total é isso aí. O cara ainda fala assim, brincadeira. Encheu a boca, né? É sim. Sim. Mas é bom. É bom, sim. É bom mentir um pouquinho. Temos que ter compromissos, né? Mas também não são todos, né? Eu estudava sério mesmo. Bom, acho que até aqui tá bom para dar uma explicação, senão vocês vão se emocionar. Então, no caso aí, Eu acho que ele só não comprou ela uma poderia coisa, a mala. fazer esses dois papéis ela sozinha também. Sim, Poderia? sim. Foi o que nós falamos aqui. O pastor ele pode fazer, Esposa. Faz Sim. primeiro um e depois faz o outro. tanto faz também a ordem, se é o civil primeiro e o religioso depois, se é o religioso primeiro ou o civil depois. Tem que fazer da forma que você se sinta à vontade, que você tem, Mas que depois você acha. Depois que assinar todos aqueles termos ali, civil religioso, ainda tem que levar lá no cartório de novo, né? Bom, para registrar lá tudo. Vamos chegar a essa parte agora. Terminou o ato, a cerimônia. O documento está redigido, já está assinado. Você, como celebrante, tem que ir lá e reconhecer firma da sua assinatura. E aí agora tem que levar para o cartório esse documento aqui, juntamente com a habilitação, tá? Você, como celebrante, pode levar para requerer a certidão ou os noivos, tanto um como o outro, certo? Aí você leva lá, pronto, está aqui, dá entrada lá, depois volta para pegar a certidão. Só isso. Depois você pega a certidão. Aqui entra uma outra questão que digamos que é um benefício também, que você como celebrante, como juiz de paz eclesiástico, pode usar ou não no exercício da sua função. Você pode
você pode ofertar serviços como celebrante, como juiz de paz eclesiástico. Por exemplo, você pode desenvolver um cartãozinho como juiz de paz eclesiástico, um carimbo. Você pode cobrar para celebrar casamentos. Você pode cobrar. Eu mesmo, eu cobro. E eu não Alguns... tenho de graça. Eu mesmo cobro. Alguns. Não são todos que eu cobro, certo? Mas alguns que... Porque assim, de vez em quando eu recebo um convite. Pode celebrar meu casamento, aí eu sento com os noivos e vou explicar para eles as formas que a gente pode entrar em um acordo. Quais são as formas? Eles podem fazer tudo e eu não fazer nada e somente celebrar, que aí eles têm que levar o documento, pagar a taxa lá, pegar a habilitação e tal, e dar em minhas mãos, eu só forneço minha documentação, eles fazem tudo, eu não faço nada e celebro. Essa modalidade eu não costumo cobrar. Agora, tem aqueles que preferem que você faça tudo, até mesmo para deixar essa parte com você e se preocupar com outras questões. Então ele vai pagar por isso. Geralmente eu cobro. Eu cobro em média R$1.500 para fazer isso. Tá? Aí eu faço tudo também. Pego os noivos, falo, ó, vocês precisam me dar isso, os documentos. Isso que nós falamos aqui, RG, data de nascimento, comprovante de residência. Aí eu vou lá, esse valor que eu cobro já está inclusa a taxa que eu vou pagar lá no cartório. E a minha gasolina que eu vou ir lá e voltar várias vezes. Né? Então é trabalhoso. É trabalhoso. Por isso que é cobrado, porque é trabalhoso. Então você vai lá, dá entrada, paga a taxa, ok. Depois você volta lá para pegar a habilitação, ok. Depois você vai celebrar o matrimônio. Nessa cerimônia toda encorpada, bem estruturada, bem feita, ok. E depois você volta lá para entregar a documentação para requerer a certidão e depois você volta lá para pegar a certidão. Nossa. E se for urbano? Isso é opcional. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode combinar com os noivos de dividir os serviços. Eu estou falando que você também pode fazer tudo. Se você quiser. Se quiser. E se você quiser cobrar por isso, porque vai te dar um trabalhão, aí você vai cobrar por isso e vai dizer o seu valor. As pessoas cobram em média 700 a 1.500. Tem esse daí mesmo que fez aí o casamento, ele tem um site que ele é celebrante de casamento. Me disseram que ele cobra caro. Ele cobra 2.500 para cima. Claro, chegou aí para a rede nacional também. Mas pastor, às vezes, o irmão e a irmã não têm condições para pagar. Pronto, a senhora faz uma doação. Faz as coisas assim, tá entendendo? Pelo amor. Uma doação. A todo momento eu estou falando que é o que, pessoal? Opcional. Vai ter casos que vai ser feito por amor, vai ter casos que vai ser feito doação, vai ter casos que vai ser feito uma vaquinha, vai ter casos que vai ser feito... É isso? E com o senhor Aí ele vai colocou, preparando, né? geralmente, a pessoa dentro da entidade da igreja, ele vai resolver as partes que são necessárias e vai deixar para o pastor resolver. Sendo assim, não há possibilidade de cobrar. Agora, se tiver um amigo que realmente queira esse serviço, é diferente. É isso que o senhor está colocando, né? Assim. Sim. O que eu estou colocando que isso é uma questão que tem que ser abordada aqui, porque se você quiser fazer assim, tem possibilidade. Então aí você é opcional. Correto, né? É correto, pronto. A palavra que a irmã Dora falou é correto, ou seja, eu tenho um respaldo para fazer isso? Tem. Pronto. Agora, eu vou fazer isso? Não sei. Você é quem diz que se você vai fazer ou não. Fica a critério de cada um. Fica a critério de cada um. É. No caso aí, pastor, casou, aí o juiz de paz vai lá no Deixa cartório, eu- leva, Certo, aí pode falar. leva os documentos e tal, registra lá tudo certinho, aí depois volta para buscar só a certidão de nascimento do noivo e da noiva, né? Casamento. Como é que é? Ou Casamento. só para buscar a certidão de casamento do noivo e da noiva, né? Depois que registrar. Depois da celebração, você tem 30 dias
Para levar. Levar lá para registrar, você pegar a certidão de casamento. Exatamente. Exato. É isso que eu queria saber, só pega só a certidão. Né? Exatamente. A certidão é o documento final. Os outros documentos, o termo fica, só que vem a certidão. O termo fica lá e você tem que ter uma cópia para guardar também, para você, né? Eu vou encerrar. Eu vou encerrar aqui a transmissão no Face. Obrigado quem assistiu, que Deus abençoe. Deixa eu encerrar aqui a transmissão.